Caro torcedor, o nosso canal esportivo tem o apoio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Fala com meu patrão Clayton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. O telefone de contato é o 3491 4396. Atendemos de segunda a sexta. Ok. Tudo bem, Anderson? Tudo bem? Bom dia. Bom dia ainda, né? Anderson, o Luiz Otávio, o médico veio aqui ainda há pouco, disse que vai ficar mais 3 semanas aí, uma nova lesão agora. Ontem ele sentiu um desconforto, ele fez um exame, acabou atestando uma lesão grau 2 na parte anterior da coxa direita. E aí você não vai ter ele mais uma vez, né? Segue com o Thiago, deve ser o Thiago, ao lado do Valdo ali. Mas a pergunta é o seguinte, Anderson, como é que você pensa em configurar a tua zaga a partir de agora? Porque o Thiago está jogando improvisado como zagueiro esquerdo, mas ele joga pela direita, o zagueiro pela esquerda é o Brock, mas não vem sendo utilizado. Eu queria que você falasse sobre isso, o que você pensa em relação a isso, Anderson? Quem falou isso, gente? É uma pergunta que eu estou te fazendo porque me pediram para te fazer essa pergunta aqui. Não, eu vou te falar assim, eu nunca vi um zagueiro aqui, ele ser recomendado simplesmente por jogar só de um lado, entendeu? Eu já vi assim, a atuação de zagueiro jogando dois canhotos. Né? O zagueiro não tem lado, gente. O zagueiro pode ter um lado preferencial, que não é o caso do Thiago. Ele não tem lado preferencial. Nunca falou comigo assim, eu não me sinto bem jogando por esse lado. Muito pelo contrário. Então, não vejo nenhum tipo de especificação nesse sentido, entendeu? Assim como o Valdo ou o Luiz também, toda vez que você quer colocar um dos dois pelo outro lado, eles jogam tranquilamente, sem problema absolutamente nenhum. Então, essa para mim, é uma pergunta que não deve ser feita. E sim, é porque é a opção do Thiago, porque eu acho que o Thiago vamos colocar aí, é o terceiro zagueiro da nossa equipe, o Brock vem logo a seguir, e eu não vejo assim uma situação para que a gente não possa fazer qualquer tipo de encaixe com qualquer um dos zagueiros. Anderson, se por um lado você, claro, lamenta, não pode ser diferente, né, não ter o Luiz Otávio, por outro lado, pelo menos você tem o retorno do restante, né, o Lima, Ricardinho, Leandro Carvalho, pelo menos a gente acredita que tenha. E eu te pergunto, a tua equipe conseguiu definir a tua equipe já para esse compromisso do Corinthians? Não, já defini, já fizemos o trabalho da semana. Quando um atleta ele não vai para um jogo é porque ele não reuniu condições de poder participar. Nós estamos aí buscando resultado o tempo todo, constantemente. Então, a gente conversa muito e tem uma definição de alguns sinais que o atleta vai demonstrando, que a gente tenha que fazer algumas opções, né? Então, a gente está muito atento nesse aspecto e para esse jogo a gente conta com o retorno desses atletas que ficaram de fora. Anderson, a gente sabe que a Série A, ultimamente também até a Série B, tem muito essa coisa do jogo de manhã, né? Sábado, antigamente só domingo, agora também no sábado, e aí tudo bem, é no sudeste do país, tal, mas você entende que isso ele é mais benéfico, chega a ser mais maléfico para os jogadores? Assim, para o jogador, é lógico que não é uma coisa boa, entendeu? A gente é acostumado a treinar pela manhã, isso não é o problema. O problema é você pegar esse horário de 11 a 1, que é o pico, talvez assim, em termos de calor em qualquer parte do país, né? É claro que em determinadas estações, né, isso pode ser amenizado, mas se você pegar assim, a temperatura mais alta do dia, ela vai estar girando um pouco, né, nesse horário, o que não é interessante, mas isso já está vinculado, já está colocado, e a gente vai fazer o jogo da melhor forma possível. Ô, Anderson, bom dia. Não sei se você pode confirmar, mas já é certo ou não as voltas de Ricardinho, Lima, o Leandro Carvalho e o Samuel Xavier? É certa a volta desses 4 jogadores?
volta para a equipe, para a viagem, sim, pode ser que tenha uma outra possibilidade assim, diferente, né? A verdade é o seguinte, né? Assim, a dúvida maior é Leandro mesmo. Leandro ficou um tempo inativo, diferentemente dos outros, assim, que conseguiram treinar mais. Então, nós estamos só observando se o Leandro começa o jogo ou se fica como opção para poder entrar durante a partida. Ô, Anderson, bom dia. Bom dia. Apesar de se falar de retrospecto, que é uma coisa que vocês, acredito eu, que não devem levar muito em consideração, mas qual o tamanho da dificuldade desse jogo contra o Corinthians na arena, diante do torcedor, jogando num horário atípico desse no futebol? O que é que você acha desse duelo? É uma equipe que está aí invicta, eu não sei se há 7, 8 rodadas. Uma equipe que cresceu muito também, né, depois da parada. Uma equipe que sofre pouquíssimos gols, muito difícil de ser batida. Mas nós temos que enfrentar e disputar, e a gente se preparou bem para esse confronto. Anderson, a questão da equipe está vindo de 3 derrotas consecutivas. Como fazer com que isso não incida em campo, não traga algum tipo de, sei lá, ansiedade por voltar a marcar ponto, ansiedade por voltar a vencer? Assim, cara, eu tenho um comportamento assim perante os atletas e acho que eles têm se preparado bem para isso, né? A gente dá uma limpada no HD mesmo, assim, chega na segunda, terça-feira, a gente não fala mais sobre aquilo que passou, entendeu? A gente já fez a avaliação, passou os vídeos, já terminou aquilo acaba, entendeu? É lógico que a gente quer vencer o quanto antes. A gente sabe muito bem que essa sequência nossa era uma sequência muito difícil, muito complicada. Muita gente falou assim, contra o Atlético Paranaense lá, não sei o quê. O Grêmio foi lá ontem e não conseguiu jogar de maneira alguma. As pessoas acham que é uma situação só nossa, não. E a gente poderia ter saído de lá com um outro resultado. A gente tem enfrentado os jogos da melhor forma possível, assim, sem medo de perder, sem medo de não ganhar, entendeu? A gente enfrenta os adversários como tem que enfrentar. É lógico que tem hora que você pode ser mais feliz. Nós tivemos jogos que houve interferência clara de erro de arbitragem. A gente podia não estar falando em 3 derrotas aqui, mas é uma coisa que a gente não controla. A gente não precisa ficar perdendo energia com isso mais, né? A gente precisa focar naquilo que a gente tem pela frente. Eu falei anteriormente que todas as equipes do Campeonato Brasileiro passam por esses momentos de dificuldade. O campeonato é muito longo, né? Tem equipe que não conseguiu vitória depois da parada. Então, o campeonato é muito difícil. A gente tem que se empenhar ao máximo a cada jogo para que a gente possa buscar esse resultado positivo novamente. Ô, Anderson, te incomoda, fica quebrando a cabeça, 3 derrotas seguidas contra o São Paulo, o Ceará não merecia ter perdido o jogo, jogou muito bem. Depois aqui contra o Flamengo, aquele jogo de 3-1, mas quem assistiu o jogo viu que foi outro jogo totalmente diferente, né, que o Ceará não merecia. Se tivesse perdido, era de um gol, que teve grandes chances. E esse último jogo agora contra o Atlético Paranaense, que também o Ceará não esteve muito bem, mas também não teve mal, não merecia também ter perdido. Te incomoda essas 3 derrotas e o time jogando bem e não conseguindo um resultado melhor? Esse jogo contra o Atlético, eu acho que o jogo foi ruim, assim, né? Não é só uma coisa do Ceará, é que a gente também entrou ali para não deixar a equipe do Atlético fazer o que eles têm costume de fazer. A gente sabe o que eles gostam que as equipes façam ali. E a gente tentou não fazer, entendeu? Então, nós alongamos mais a bola mesmo, de forma proposital. Nós tivemos uma posse de bola menor, mas de maneira proposital mesmo. A gente pensou que eles são muito acostumados a jogar ali. Se você tenta jogar muito curto, eles roubam essa bola e saem com muita velocidade, entendeu? Eles estão muito acostumados nesse sentido. Então, a gente fez um jogo para ser um jogo mais equilibrado nesse sentido, assim. Eu não vou falar assim, incomoda demais as 3 derrotas, mas eu não acho, e vou falar novamente, que possa estar tudo errado. Assim. Eu acho que a gente tem argumento, a gente merecia talvez resultados diferentes do que a gente teve, mas o futebol é assim, ele não tem essa coisa de justiça. Jogou bem, fez tudo certo, você vai conseguir a vitória.
tem muita coisa que interfere, né? E uma das coisas é a eficiência. E nós tivemos, nesses jogos, equipes que foram mais eficientes que a nossa, e aí, né, a gente, infelizmente, não conseguiu um bom resultado. Apesar que o jogo contra o Flamengo, especificamente, nós tivemos um enfrentamento muito bom contra eles, assim. Eu acho que nosso time jogou, cara, assim, criou muitas situações, eles também criaram boas situações. A gente esteve muito perto de poder buscar um resultado diferente. Infelizmente, isso não aconteceu. Anderson, você falou do jogo de ontem, né? Como é difícil vencer o Atlético lá. Eu acompanhei a entrevista do técnico do Atlético no final do jogo, a coletiva, quando ele falou que estudou muito a equipe do Grêmio, né? O futebol hoje ele se resume muito a estudo. Cada jogo é diferente realmente pelo estudo do adversário. O que você pode passar para a gente do que você passou para os teus jogadores aí sobre o Corinthians? O que você tem sobre o Corinthians para poder surpreender a equipe do Corinthians lá? Claro que você vai jogar de igual para igual, como vem jogando, como você sempre costumou dizer, mas é um jogo na casa do adversário, o adversário vem embalado, vem bem aí na competição. O que você poderia passar para a gente, Anderson? É claro, gente, que eu não posso falar tudo que eu penso, porque, de alguma forma, nós temos algumas estratégias mesmo que a gente faz muito de forma interna. A equipe do Corinthians, né, tem o Carille, que tem uma ideia muito, muito clara daquilo que é o jogo deles. É uma equipe muito bem organizada, sempre foi, nos últimos anos, sempre uma equipe muito organizada, que dá poucas possibilidades para o adversário. Jogando os seus domínios, eles têm cada vez mais força, mas mesmo quando jogam fora, eles conseguem ter um sentido de organização. Eles sabem passar pelos momentos difíceis do jogo sem nenhuma quebra do aspecto emocional. Mesmo que eles possam estar vivendo um momento de dificuldade, eu acompanhei aqui o jogo até contra o Fortaleza, assisti bem esse jogo, eles foram para o vestiário assim, como se a coisa tivesse tranquila, e voltaram com uma outra postura no segundo tempo. Então, isso é uma questão normal assim, no Corinthians. Eles passam por momentos de dificuldade no jogo, sem grandes traumas. Eu lembro, ano passado, eu estava no Bahia, a gente estava perdendo o jogo, aos 41, 42 minutos do segundo tempo, pênalti para a nossa equipe, né, para o Bahia na época, nós empatamos o jogo, a torcida não alternou em nada, assim. Eles estavam com um momento muito difícil, até na questão de rebaixamento também, estava ali próximo, né, daquela zona, estava no meio de tabela, mas perto ali daquela zona perigosa ali. E os atletas, assim, tomaram o gol, eles não modificaram absolutamente nada, assim, o astral do ambiente, nem nada. Eles tinham mais 5, 6 minutos pela frente e jogaram para poder vencer o jogo nesses 5, 6 minutos e venceram. Então, isso é uma questão de muita estabilidade emocional. Eles não, mesmo com as situações muito difíceis, e essa era uma situação que, se fosse em outro lugar, talvez, pela pressão do resultado, pela pressão do momento, talvez o comportamento de torcida dos jogadores poderia ter sido diferente. Eu até comento assim, que na hora que eles sofreram o gol, parecia que o gol era deles, e não era nosso, né, na época do Bahia. Porque tamanha a energia que o torcedor acabou colocando ali naquele momento difícil deles. Então, essa estabilidade emocional, juntamente com a organização tática da equipe, sabe muito bem quando atacar, de que forma atacar, e tem muita eficiência nesses ataques. Sem dúvida nenhuma, o grande adversário que nós temos pela frente. Você falou um pouco da invencibilidade do Corinthians, né? Eu te fiz uma apanhada, será que eu estou errado ali aqui? Você está falando em jogos do Campeonato Brasileiro, né? O número de jogos sem perder, você até falou? 7 ou 8. 7 ou 8. É isso mesmo, porque que eu vejo no geral, está 13 partidas sem perder no geral, contando jogos pela Sul-Americana e até mesmo amistosos. A última derrota foi num amistoso contra o Londrina, naquele período de parada, né? Muito tempo sem vencer, sem perder. E estava, mesmo assim, sendo meio que massacrado, porque estava 3 empates seguidos antes dessa última vitória que o Corinthians teve. Mas realmente é um time que perde muito pouco, né, essa equipe do Corinthians. Mas a minha pergunta era em relação à perda do Luiz Otávio, que por mais 3 semanas vai ficar fora da equipe.
a gente normalmente só pensa na questão do rendimento, né? Das vitórias com ele, do que ele pôde fazer em campo, mas ele é um atleta de futebol, um dos seus zagueiros, um cara que faz gosto você ver em treinos e em jogos pela vontade, e eu acho que quando tem um jogador assim, isso estimula todo o grupo a também demonstrar isso. Como é perder o Luiz Otávio aí por mais 3 semanas? Gente, a gente lamenta profundamente, eu lamento muito pelo Luiz, né, por tudo isso que você acabou de falar. Ele tem um astral muito bom, ele tem uma liderança, eu falo assim, até muito, às vezes, silenciosa, no sentido de não falar tanto, mas a atitude dele fala mais que 1000 palavras. Assim, né? Todo mundo respeita muito o Luiz pela dedicação, pelo empenho, pela conduta dele. Assim, um atleta excepcional. Na minha concepção, um dos melhores zagueiros do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode passar disso, entendeu? Assim, eu vou falar o quê, gente? Isso já aconteceu, ele é um atleta profissional, ele está no limite entre a performance e lesão, ele está ali muito próximo, né? Atleta de alto rendimento, ele está muito próximo de se lesionar. É detalhe, às vezes uma noite mal dormida, às vezes é um dia ruim, e às vezes ele não consegue manter uma performance e acaba tendo um tipo de lesão. Então, assim, a gente lamenta muito por esse aspecto, mas ponto. A gente não pode transformar isso no maior dos nossos problemas. Nós temos um grupo qualificado, a gente já teve bons resultados até sem o Luiz também, boas atuações sem o Luiz, né? E nós não podemos transformar isso num problema absurdo. Nós temos que continuar e vamos trabalhar e vamos fazer de alguma forma aquilo que a gente pode fazer de melhor. A gente perde algumas características com a ausência do Luiz, mas ganha em outras também, que o Thiago também tem muita capacidade, um jogador extremamente experiente, é um dos líderes da nossa equipe, assim, é um cara muito correto, excepcional, né? E a gente tem muita tranquilidade ali. Às vezes o time toma gol, a gente fala assim, mas foi a defesa que falhou. Às vezes não foi o problema ali, às vezes o problema está mais adiantado um pouquinho. A origem do gol, ela sai por um desequilíbrio da linha de frente, que não fechou um corredor central, que não cobriu uma bola, que não marcou o homem que precisava ser marcado. Então, a gente não... Eu não sou de fazer, assim, de ficar lamentando, né? Tem muita gente que fala assim, nós jogamos contra a tal equipe sem 7 titulares. Eu não vejo por assim. É a equipe do Ceará que está jogando sempre, não é? É a equipe do Ceará que está sendo representada. A camisa não entra sem ter alguém lá. Então, a gente tem que, acima de tudo, enaltecer muito quem está tendo essa oportunidade, porque está preparado para isso, está no grupo para esses momentos, e a gente tem muita convicção, muita tranquilidade de que a gente vai continuar fazendo boas apresentações, vamos buscar bons resultados nesse período de ausência aí do Luiz. Anderson, em se tratando de Corinthians, jogando em casa, os números do Corinthians, principalmente na defesa, é qualquer coisa de absurdo, né? Poucas vezes perdeu esse ano, uma delas, inclusive, para o próprio Ceará, na Copa do Brasil. Mas eu te pergunto, se tratando especificamente de Série A, onde a equipe do Corinthians toma cerca de pouco mais de meio gol por partida apenas, né? A tua equipe, claro, vai precisar atacar, vai precisar ser competitivo, jogar de igual para igual, mas eu te pergunto, a estratégia, não vou te perguntar qual a estratégia, mas a estratégia de ataque, ela precisa ser diferente dos outros jogos? Não, eu vou te falar assim, não é que a estratégia tem que ser diferente, o que a gente precisa ser mais efetivo. A gente tem construído boas oportunidades e na hora de fazer confirmar o gol, né, a gente não está sendo tão efetivo. O jogo mesmo contra o Flamengo, nós tivemos 2 gols anulados, um muito adiantado, que é do Galhardo, o Thiago era coisa de detalhe, entendeu? Eles tiraram uma bola em cima da linha, que houve competência, houve, claro, muita competência de quem finalizou, que foi o Galhardo, um bom cruzamento aqui do Samuel, e o cara tirou a bola em cima da linha, já o goleiro vencido. Então, a gente sabe que futebol é assim, entendeu? Não adianta ficar criando muitos problemas, não. Embora tenham uma defesa extremamente competente nesse aspecto, e eles são muito capazes disso, a gente sabe que não é uma defesa que é impossível fazer um gol neles, né? A gente sabe que a gente tem que ser efetivo, aproveitar bem a oportunidade,
porque não serão tantas, mas a gente com certeza vai ter essas oportunidades. Ô, Anderson, claro Oi. que as oportunidades vão surgir, tanto para a tua equipe, como para a equipe do Corinthians. Você falou de efetividade. O que você trabalhou essa semana para ter essa efetividade? Eu sei que depende muito do atleta em campo, né? Depende, a bola vai sobrar para ele, a bola vai chegar para ele, como é que vai ser construída a jogada, mas ele precisa concluir. Você deve ter cobrado isso desses teus atletas aí. O que você tem feito para que essa efetividade seja realmente efetiva? Trocadilho aqui, mas seja efetiva no jogo, Anderson. Gente, a situação de treino é uma situação, isso é importante que vocês saibam, você no treinamento, você não consegue reproduzir 100% do que é o jogo, concorda comigo? Tem um aspecto que você nunca vai conseguir, eu não posso falar nunca, porque daqui a pouco pode ser que eles inventem alguma coisa, sei lá, um estádio virtual que você entra e tem pressão, e tem narração, e tem tudo, e de repente você está treinando num ambiente de jogo. Mas é assim, o treino é um momento que você treina muito essas questões. A efetividade no treinamento, ela não ela não significa que você vai ser efetivo no jogo. Porque esses comportamentos diferentes em termos de torcida, de estádio, de pressão, isso que altera muito, entendeu? O que eu tento passar para os atletas é que eles tenham tranquilidade para poder fazer aquilo que eles estão preparados para poder fazer. Isso não é garantia de que tudo vai dar certo, mas é o caminho que a gente entende que é menos complicado, para poder funcionar. Se o atleta entrar muito tenso numa partida, muito pressionado, ele acaba tomando decisões muito equivocadas, assim. E muitas vezes não está no erro técnico, a jogada está no erro da escolha. Às vezes era para bater a bola mais numa diagonal, ele acaba batendo mais no outro lado. Às vezes era para dar um passe, ele chuta. Às vezes era para chutar, ele passa. Então, o que eu tento passar para eles é em termos de tranquilidade, que eles possam vivenciar da melhor forma possível cada jogo, limpar esse HD, né? Eu sempre falo um pouquinho assim, limpar a cabeça daquilo que já passou. Isso não volta mais. O que passou, passou, não volta mais. Não adianta reclamar, não adianta mais lamentar, já passou. O que a gente pode fazer é se preparar aí para poder, no próximo jogo, tomar a melhor decisão, né, e conseguir ter essa eficiência. Agora, que a gente treina muito isso durante a semana, você pode ter certeza absoluta. A gente treina todas as possibilidades, embora, como eu já falei, não possa ser uma garantia de que tudo vai dar certo, já que treino é uma situação, o jogo é uma situação um pouco diferente, tem o adversário que você vai enfrentar, ele vai tomar algumas atitudes para poder evitar que você tenha uma supremacia também nesses aspectos. Obrigado, Enes. Tranquilo, gente? Abraço. Caro torcedor do Fortaleza, Ceará e Ferroviário, aqui quem vos fala é Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador do futebol, também conhecido como o rei dos pôsteres dos times campeões. Aos amigos tricolores e alvinegros interessados em adquirir um quadro com o pôster do clube do seu coração e expor na sua parede, nós somos a pessoa certa, pois temos todos os pôsteres do Fortaleza, Ceará e Ferroviário desde a sua origem e de qualquer time. E, principalmente, das últimas conquistas, que são os pôsteres do Fortaleza, campeão brasileiro Série B 2018, Ferroviário, campeão brasileiro Série D 2018, Ceará, bicampeão cearense 2017-2018. Aos torcedores interessados por essas raridades, que são os pôsteres do Fortaleza, Ceará, Ferroviário e de qualquer time, você pode ligar no 98616-2186, 98616-2186 e fala conosco, Maurício Santos. Esse número também é o nosso Zap e o nosso blog esportivo é Maurício Retro Pôsteres.